Muito bem, Brasil, estamos de volta. Agora, o momento de fé, o momento da palavra. E hoje nós temos uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu quero abrir a Bíblia, lá no livro de Provérbios, do capítulo 6, a partir do verso 16, que vai dizer assim a poderosa palavra de Deus. Diz o texto: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. 17. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Até o verso 19, nós temos lido a poderosa palavra de Deus. De acordo com esta leitura, queremos trazer nesse momento o tema 7 pecados que Deus odeia na vida do cristão, baseado nesse texto. O livro de Provérbios nos traz uma série de instruções e advertências que nos mostram de forma muito clara e objetiva o que Deus espera de cada um de nós. É conforme o escritor nos revela o caminho que devemos seguir. Também aponta as atitudes que devemos evitar e os pecados que Deus odeia que pratiquemos como servo de Deus. E é exatamente isso que acontece nesse capítulo 6. Nós vamos ver esses 7 pecados que está nesse texto nas Escrituras. Número 1, pecado número 1, olhos altivos. Olhos altivos. Ter olhos altivos significa ser soberbo, orgulhoso, prepotente, se achar melhor que as outras pessoas por qualquer motivo que seja. A pessoa quer estar no pódio, a pessoa quer ser estrelismo, quer estar na frente de tudo. Isso significa o orgulho, a soberba, a arrogância, a prepotência. Olhos altivos, isso é pecado tão perigoso que a Bíblia diz que ele leva à ruína e à queda. Lá em Provérbios 16, verso 18, lá se diz assim. Outro detalhe, e eu fico impressionado, absolutamente impressionado de ver tantos crentes que só porque vão à igreja e conhecem a palavra de Deus acham que podem apontar o dedo e condenar, como faziam os religiosos na época de Jesus. Mas a Bíblia está escrito na palavra de Deus em Lucas 18, verso 14. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Olhos altivos, que representa esse orgulho, essa soberba, essa prepotência, o caminho é a humildade espiritual, que você encontra nas Escrituras e na palavra de Deus. Você invocando a presença de Deus na sua vida. Você vai pedir: Deus, tira esse orgulho maligno da minha vida, da minha alma, do meu coração e da minha personalidade. Que Deus é Senhor para poder trabalhar no seu coração e fazer uma obra que Ele quer fazer com você. Então, dos 7 pecados, nós temos esse primeiro, olhos altivos. Em segundo lugar, o segundo pecado, língua mentirosa. O cristão deve ser conhecido como um povo que vive na verdade e luta por ela, custe o que custar, a verdade acima de tudo. Por isso, devemos fugir de todas as formas de mentira. Caso contrário, estaremos fazendo a vontade do inimigo. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui já nesse texto. Veja o que Jesus disse com relação aos mentirosos. Olha só, João capítulo 8, versículo 44, o texto diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele.
Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Jesus falou a respeito disso, que a língua mentirosa, ela procede do maligno. Portanto, meu amigo, se está inventando mentiras das pessoas com relação a isso, saiba que você está sendo usado pelo adversário. Mas o Espírito Santo quer operar uma grande obra, colocando a verdade no seu coração. Custe o que custar, viva a verdade, fale a verdade, não minta, porque assim você vai ser abençoado por Deus. Terceiro pecado: mãos que derramam sangue inocente. Quando se fala em derramar sangue inocente, logo pensamos em crimes de assassinato. E é verdade que tirar a vida de outra pessoa é algo gravíssimo, evidentemente, pois a vida é um dom divino e só ele tem direito de tirar a vida de alguém, por exemplo. Mas esse pecado, mãos que derramam sangue inocente, vai além de causar a morte de alguém. Ele também trata de agressões físicas, que no nosso dia a dia, tá entendendo? A gente se comporta desta maneira. Quantos maridos aparentam ser homens bons dentro da igreja, mas quando estão em casa se transformam e são violentos com suas esposas, com seus filhos? Deus odeia isso. Deus, ele repugna essa atitude. Deus não aceita mãos que derramam sangue inocente. Todos nós conhecemos o mandamento: não matarás. Porém, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, ele ensinou a essência dessa ordem e disse algo interessante. Vamos ver o que ele disse? Ele disse assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão: raça, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o inferno. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então, nós temos que ter muito cuidado. O grande problema não é só a questão de matar literalmente, mas a questão do tratamento, do comportamento de muitos dentro de casa e até mesmo fora de casa. Vamos então para o quarto pecado: coração que traça planos perversos. Vamos ver essa questão aqui. Quando Satanás lança uma semente do mal sobre nós, ela pode se instalar em nosso coração. Por isso temos que ter muito cuidado. Por isso devemos protegê-lo e não permitir que essa semente brote e gere frutos amargos, porque Deus não se agrada das pessoas que têm um coração mau, onde só há intenções ruins, como o rancor, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, entre outros sentimentos que é colocado aí quando o coração que traça planos perversos. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Em Provérbio, Salomão escreveu: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a saída da vida. Em Provérbios 4, versículo de número 23. Coração que traça planos perversos. Vamos ter cuidado. E como devemos proteger o nosso coração do mal? Guardando a palavra de Deus nele. Isso significa obedecer e seguir os seus mandamentos. Busque andar com pessoas tementes a Deus, que nunca te levaria para os maus caminhos. Não é por acaso que a Bíblia diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Então, nós estamos falando em quarto lugar do pecado: coração que traça planos perversos. Em quinto lugar, pés que se apressam para fazer o mal. Pés apressados em fazer o mal se refere a pessoas que vivem querendo praticar o mal a todo custo. Parece que estão sempre querendo passar alguém para trás, dar um calote em alguém, se aproveitar da bondade dos outros, se aproveitar
da generosidade das pessoas. Porém, o rei Salomão disse que quem permanece na justiça viverá, mas quem sair em busca do mal corre para a morte. Provérbios 11:19. Ou seja, quem faz o mal está cavando o próprio buraco, a própria cova. A gente fica triste de ver e analisar tantas pessoas que se dizem cristãs, são mal pagadores, não honram seus compromissos e prejudicam os outros de todas as formas, achando que não haverá consequências. Mas estão completamente enganados, porque Deus é amor, mas também Ele é justiça. Veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito desse assunto, em Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. É assim que a palavra de Deus nos diz que nós devemos se comportar com relação a esses pés que se apressam para fazer o mal. Sexto pecado: testemunha falsa que espalha mentiras. Não podemos falar de algo que não vimos ou ouvimos, pois senão estaremos espalhando mentiras e isso pode acabar com a vida de uma pessoa. Isso é muito sério. É por isso que Deus odeia esse pecado, gente. Quantas pessoas já não vão mais à igreja por causa de fofocas que os próprios irmãos dizem contra elas? Não é mesmo? Não existe esse detalhe. E isso é um mal que tem corroído as igrejas no Brasil. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Nós não devemos ser testemunhas falsas que espalham mentiras. Temos que verificar os fatos, a origem, de onde vem, se é verdade ou não. É por isso que Deus odeia esse pecado. Quantas pessoas já não vão mais à igreja, minha gente? Quantas e quantas não estão feridas nesse momento? Só Deus para ter misericórdia. A Bíblia diz: o amor cobre multidão de pecados, em 1 de Pedro 4, verso 8. Esse pecado da testemunha falsa que espalha mentira é buscar o amor de Deus, é buscar a presença de Deus, para Deus poder agir na sua vida, meu amigo. E em sétimo lugar, o sétimo pecado que Deus odeia é provocar discórdia entre irmãos. Dos 7 pecados listados aqui em Provérbios, no capítulo 6, este não apenas aborrece ao Senhor, mas como também é detestável, é abominável aos seus olhos. E se pararmos para pensar, este é mais um pecado relacionado à nossa língua, porque realmente as palavras têm poder de trazer vida ou morte, conforme Provérbios 18, versículo 21. Então, quantos casamentos foram destruídos? Ministérios acabaram, pessoas ficaram feridas por causa daqueles que emprestaram a língua para Satanás semear contendas entre irmãos. Quantos? O diabo gosta de causar divisão e devemos fazer de tudo para permanecermos unidos em Cristo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É a bênção de Deus fluindo, o Senhor ordenando a sua bênção. A Bíblia diz também em Mateus 12, 25: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, provocar discórdia entre irmãos é um mal que precisa ser deletado imediatamente de nossas vidas. Que Deus possa encher o nosso coração da sua presença e do poder do seu Espírito Santo, para que nós possamos ser bênçãos para as pessoas, no poderoso nome de Jesus. Então nós falamos sobre esses pecados, 7 pecados que Deus odeia na vida do cristão. Então, 7 pecados que Deus odeia na vida do cristão foi a mensagem que acabamos
de trazer para você. O primeiro, olhos altivos. O segundo, língua mentirosa. O terceiro, mãos que derramam sangue inocente. O quarto, coração que traça planos perversos. O quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Número 6, testemunha falsa que espalha mentiras. E o número 7, provocar discórdia entre irmãos. Que Deus tenha compaixão e nos guarde com a sua presença, com a sua palavra, para que a bênção de Deus continue fluindo no nosso meio nessas últimas horas. Até o próximo encontro. Fique com Deus, no poderoso nome de Jesus. Amém.